Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é dia 31 de março e já passou um ano que eu comecei a fazer essas mensagens. A gente nem vê o tempo passar, não é mesmo? Espero que você esteja bem e se cuidando e que Deus console aqueles que perderam pessoas durante essa pandemia. Hoje é dia 31 de março e eu gostaria de ler em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará o entendimento em tudo. Duas coisas importantes, e eu gostaria de começar pelo final: o Senhor te dará entendimento em tudo. A gente está estudando como que na graça de Deus, porque se Deus dá é porque é graça, nos dá sabedoria para que a gente possa ver a nossa vida, ver o mundo ao nosso redor, entender o que Deus tem para nós. Então a gente está vendo as coisas com a visão divina. Essa ideia aqui do final do verso 7 vem de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, ou seja, ele vai te dar entendimento. Como é que Deus nos dá entendimento? Primeiro, nós precisamos confiar nele. E segundo, nós temos que reconhecer em toda a nossa vida. Aqui traduzido como em todos os seus caminhos. E o que Paulo está dizendo então para Timóteo, nessa segunda e última carta de Paulo no Novo Testamento, é que ele precisa considerar então algumas coisas. Três coisas que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. No verso 3, primeiro: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Primeiro comportamento aqui do Timóteo, seu e nosso, é que nós somos soldados de Cristo Jesus. E quando você se envolve com Cristo Jesus, você se envolve totalmente com ele. Se você é um soldado militar e você está defendendo a sua nação, você não pode se envolver com outras coisas. Se embaraçar, ele diz aqui, com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, porque você tem um só mestre aqui, você defende um único país, você não pode trair o seu país. Então, aqui é que você se torna um soldado de Cristo Jesus. É interessante que é como se ele estivesse dizendo em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e reconhece-o em todos os teus caminhos. Você, para ser um bom soldado de Cristo Jesus, você serve somente a Cristo Jesus. Você não tem o outro mestre, só Jesus. A segunda coisa aqui, o verso 5, ele diz: e se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. E aqui é a ideia aqui do soldado, traduzido como militar aqui, mas é um soldado. Um atleta. E o atleta, quando ele corre, ele só é coroado, ele só recebe aquela coroa que era feita de louro, né? Interessante que louro aqui o pessoal usa para fazer cerca viva, não é? Cresce, dá em todo quanto é canto. E na Grécia eles utilizavam para fazer coroas que serviam como medalhas de ouro. Hoje é uma medalha, né? Antigamente era uma coisa extremamente corruptível. Por isso que a Bíblia vai comparar a coroa, aquilo que a gente recebe aqui, como uma coroa que recebia o atleta, porque era corruptível. E Deus nos promete uma coroa de vida que é incorruptível. Então, o militar, o atleta não pode correr, por exemplo, foi trabalhar no escritório com terno, gravata, sapato, e dali já sai correndo e vai competir. Não tem como. Ele tem roupa própria. E na época, inclusive, do Paulo, aparentemente, os homens corriam nus. Eles não tinham as roupas lights que a gente tem hoje. Então, Deus vai tirar muita coisa da sua vida para que você possa correr como um bom soldado. E você tem que correr segundo as regras de Deus. Como um atleta que às vezes é desqualificado porque não correu segundo as regras. Houve aqui na Europa, inclusive, muitos escândalos, na Rússia, mesmo aqui na França, com atletas que estavam se dopando, que não estavam obedecendo às regras do jogo. E aqui as regras são as regras de Deus. Então, primeiro o soldado, depois o atleta, e em seguida o lavrador. Verso 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, você vai colher os frutos, aquilo que você plantou. Se você planta uma coisa, você não vai querer colher outra, vai colher aquilo que você plantou. Então, ele diz: considera estas coisas que eu estou te dizendo. Considera que você é um soldado, considera que você é um atleta, considera que você é um lavrador na causa de Deus. E o Senhor te dará entendimento de todas as coisas.
Então você coloca a sua vida à disposição dele, você deixa a graça de Deus trabalhar na sua vida e Deus te dá todo o entendimento que você precisa. E você vai lutar não contra a carne e contra o sangue, mas contra as hordes infernais nos lugares celestes. Que Deus te abençoe.